Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos! Bem-vindos ao nosso canal do YouTube e principalmente a correção das nossas questões da newsletter. Então, se você já assina a newsletter, ótimo, estamos muito felizes com isso. Você vai receber toda semana a atualização com questões selecionadas, questões propostas de direito penal e de direito processual penal. Às vezes uma questão objetiva, às vezes uma questão discursiva, outras vezes uma questão de prova oral. Enfim, a ideia é garantir não apenas a sua atualização legislativa e jurisprudencial, mas também o seu aprendizado, o seu estudo, a compreensão da matéria. Afinal de contas, eu e a Claudinha sempre fizemos isso a vida inteira. E agora, mais do que nunca, através desse projeto tão lindo, que é o Projeto Penal com Elas. Então, se você já assina a newsletter, vai continuar recebendo tranquilamente. Se você ainda não assina, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para fazer a sua assinatura e acompanhar e receber aí no confortinho do seu lar, na sua caixa de e-mail, a newsletter semanal ou quinzenal. Vai depender da quantidade aí de informação que a gente tenha para te passar. Num primeiro momento, a gente está fazendo a newsletter semanalmente. Tá? Mas a gente vai avisar direitinho, você recebe direto no seu e-mail. Fato é, gente, que na nossa newsletter do dia 23 de março, nós fizemos duas propostas de questões. Então, em algumas newsletters vão duas questões, às vezes mais questões, enfim, vai variar de uma semana para outra. Mas na última newsletter, do dia 23 de março, nós tivemos, na verdade, uma questão de penal, que a Cláudia corrigiu com vocês, o vídeo está aqui nesse canal, e a outra questão é uma questão sobre a Lei Maria da Penha. Gente, e é uma questão que foi selecionada por nós, ela caiu na prova de delegado de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e ela foi selecionada exatamente porque muita gente ainda cai nessas pegadinhas relacionadas à Lei 11.340 e as implicações do crime ter sido praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Então, vamos dar uma olhada nessa questão. Eu coloquei aqui a questão no nosso slide, quero que você preste atenção nela. Então, novamente, Delegado de Polícia Rio Grande do Sul, 2018. A questão diz assim: de acordo com a Lei Maria da Penha e o entendimento sobre o tema pelos tribunais superiores, analise as assertivas que seguem e assinale V se verdadeiras ou F se falsas, ou seja, uma questão de verdadeiro ou falso. Tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no primeiro tópico dessa questão. Maria foi agredida com socos por seu namorado, sem que tenham ocorrido lesões corporais, caracterizando a hipótese vias de fato. Então, o que eu estou trabalhando aqui é o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Então, é a contravenção penal de vias de fato. Nesse caso, deverá representar contra o agressor para a instauração de inquérito policial. Bom, então vamos primeiro trabalhar, é uma questão sobre a natureza da ação penal da contravenção de vias de fato. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que contravenções penais são a hipótese do crime a não, né? Então, são infrações, em regra, de ação penal pública incondicionada. Então, quando a gente pensa numa contravenção penal, ela é, a princípio, uma infração de ação penal pública incondicionada, todas as contravenções penais. No entanto, no que se refere às vias de fato, desde o surgimento da Lei 9.099 de 95, começou a ocorrer uma discussão. Porque as vias de fato são um crime menor em relação ao crime de lesão corporal. E se o crime de lesão corporal leve, que antes da Lei 9.099 de 95 era um crime de ação penal pública incondicionada, passou a ser um crime de ação pública condicionada à representação, na forma do artigo 88 da Lei 9.099, como é que um crime menor que ele, que tem características muito parecidas, mas que é um crime, não é um crime, uma infração menor, que novamente é o crime a não, né? Não é um crime, é uma infração penal. Como é que uma infração penal, como vias de fato, que caracteriza uma situação menos gravosa que a hipótese da lesão corporal, continuaria sendo de ação penal pública incondicionada? E aí, parte da doutrina passou a defender que vias de fato, da mesma forma que o crime de lesão corporal, teria passado a exigir a representação do ofendido. O problema é que o enunciado aqui da nossa questão, essa assertiva que se refere à questão,
caracteriza uma hipótese de vias de fato praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Ah, Ana, mas ele é namorado dela. Gente, nós temos que nos lembrar que a hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela exige apenas o vínculo afetivo. Um vínculo afetivo permanente, ainda que essa permanência seja de pouco tempo. Então, não faz diferença se é marido, se é companheiro, se é noivo ou se é namorado. Ainda se existe o vínculo de afetividade que une aquele casal, e aí não necessariamente um casal hétero afetivo, poderia ser um casal homoafetivo, e a vítima seja a mulher, certo? Caracterizada a hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher nos moldes da Lei 11.340 de 2006. Então, a hipótese é de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicando-se a Lei Maria da Penha. O problema, gente, é que no caso da Lei Maria da Penha, então no caso da lesão corporal em violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha, ela estipula no seu artigo 41 que não é possível ser aplicada a Lei 9.099 de 95. E se a gente cogita, ou se surge a discussão sobre as vias de fato, se a contravenção penal de vias de fato passaria ou teria passado a ser de ação pública condicionada, isso se dá em razão da Lei 9.099 do que ela dispõe para lesão corporal. Então, no caso das vias de fato, a jurisprudência firmou o entendimento de que, tanto quanto lesão corporal leve e lesão corporal culposa, a infração passa a ser de ação penal pública incondicionada, sem margem para discussão, quando houver sido praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Ou seja, gente, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, fora do âmbito doméstico e familiar contra a mulher, né? Se a vítima, por exemplo, ainda que tenha sido no âmbito doméstico familiar, mas se a vítima for homem, o crime é de ação pública condicionada à representação por causa do artigo 88 da Lei Maria da Penha. Mas se a vítima é mulher no âmbito doméstico familiar, é pública incondicionada. E isso reflete sobre as vias de fato. Ficou claro? Então, o mesmo perfil a gente vai aplicar para vias de fato. Então, o entendimento majoritário é de que, muito embora as contravenções penais sejam infrações de ação penal pública incondicionada, no caso de vias de fato, a gente aplica o mesmo que a gente aplicaria para lesão corporal. E a mesma coisa quando é contra a mulher no âmbito doméstico familiar. Se não aplica a Lei 9.099, também não aplica para vias de fato. Então, resumindo, vias de fato é infração de ação pública incondicionada, quando praticada contra a mulher no âmbito doméstico familiar. Por isso, não tem isso de representação. A resposta aqui é falso. Ok? Entendido, gente? Hipótese número 2, a nossa segunda assertiva. E aí a segunda assertiva diz assim: mesmo que se trate de namoro duradouro, Maria não poderá receber medidas protetivas na Lei 11.340 de 2013, em decorrência das agressões sofridas, ainda que medidas cautelares diversas da prisão constante do 319 do CPP possam ser deferidas em seu favor. Realmente, gente, olha para cá, o fato de existir a Lei Maria da Penha não exclui a possibilidade do juiz aplicar medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Lógico que, em sendo hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve prevalecer o critério da especialidade. Talvez a Lei Maria da Penha apresente medidas protetivas de urgência mais adequadas ao caso concreto e que, obviamente, tem preferência sobre as cautelares não prisionais do 319 do CPP, ok? Então, a gente precisa entender isso. Mas, o que interessa nessa questão não é nem essa hipótese do 319, eu vou aplicar o 319 do CPP ou vou aplicar a Lei Maria da Penha. Na verdade, a discussão gira em torno do fato de não haver aí uma união estável ou um casamento envolvendo Maria e o agressor ou agressora, né? Então, a hipótese é namoro duradouro. Namoro duradouro se encaixa dentro da Lei Maria da Penha, né? Está dentro da hipótese de proteção à mulher no caso da Lei 11.340 de 2006? Sim, perfeitamente, totalmente presente. Na verdade, gente, o que você tem
Aqui, como resposta, é o artigo 5º, inciso 3º, e também posso mencionar, gente, até as outras hipóteses, mas o artigo 5º, inciso 3º, da Lei 11.340 de 2006. Então, se a gente observar direitinho, as questões relacionadas à Lei Maria da Penha, geralmente, elas giram em torno dos artigos 5º, 7º, 41, que é um artigo importante, 33, artigo 12, artigo 16. Então, geralmente, essas são as preferências de questões em relação à Lei Maria da Penha, porque são as questões relacionadas a, quando é que se estabelece uma relação íntima de afeto, quando é que se aplica a Lei Maria da Penha efetivamente. A Lei Maria da Penha atinge apenas os crimes de lesão corporal, feminicídio, ou existem outras infrações que são abarcadas ou alcançadas também, que protegem a mulher no âmbito doméstico e familiar? E outras infrações também, como, por exemplo, crimes patrimoniais, crimes contra a honra. Então, a gente tem que parar de achar que violência doméstica e familiar contra a mulher é apenas feminicídio e lesão corporal. Existem inúmeras infrações possíveis em que a vítima pode ser mulher e tenha sofrido essa infração dentro do âmbito doméstico e familiar. E o que é âmbito doméstico e familiar? Então, o artigo 7º mostra que não é apenas a violência patrimonial, também inclui a violência psicológica, a violência moral, a violência física, moral, psicológica, não é apenas a física, moral, patrimonial, psicológica, certo? E o artigo 5º mostra o que é efetivamente que caracteriza uma unidade, uma união, né, na verdade, uma situação de doméstico e familiar. Então, o que você tem aqui é, no artigo, na primeira assertiva, o artigo 41 da Lei 11.340 é a chave da nossa questão, certo? No item número 2, a resposta está no artigo 5º, inciso 3º. Então, basta uma relação íntima de afeto, independentemente de haver coabitação, independentemente de haver união estável ou casamento. Então, a alternativa é falsa. Então, mesmo que se trate de namoro duradouro, Maria não poderá receber medidas. Maria poderá receber medidas protetivas de urgência, o que não impede a aplicação do artigo 319 do CPP, se for aplicável, se não houver uma medida adequada dentro da Lei 11.340. Hipótese número 3. Quando um irmão agride uma irmã namorada comum, tendo-se valido... Então, quando um irmão agride uma irmã namorada comum, tendo-se valido de sua autoridade para subjugar a vítima, é possível o deferimento de medidas protetivas em favor da agredida. Então, presta atenção, gente, ainda, e aí é muito importante que você preste atenção nessa situação. A hipótese aqui é a seguinte: irmão e irmã. A Lei Maria da Penha, ela não protege a mulher no âmbito doméstico, ela protege também a mulher no âmbito familiar. E detalhe, não exige coabitação. A coabitação, ela é um dos marcos na Lei Maria da Penha. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagine que você tenha uma república de amigos, pessoas que dividem um apartamento. Elas coabitam, embora não haja entre elas um vínculo familiar ou afetivo. Entenderam? Nesse caso, se, por exemplo, duas amigas vivem juntas dividindo um imóvel e uma agride a outra, é hipótese de proteção por parte da Lei Maria da Penha, tranquilamente. Então, a coabitação é suficiente. Então, se as pessoas coabitam, eu estou caracterizando a aplicação da Lei Maria da Penha se a vítima for mulher, nesse caso. Da mesma forma, ainda que não morassem juntos e o irmão agredisse a irmã, ou uma irmã agredisse a outra irmã, o que você teria é que a irmã agredida, se ela foi agredida no âmbito ela foi agredida no âmbito familiar, e por isso caracteriza também uma hipótese de proteção por parte da Lei Maria da Penha. Então, essa questão aqui, e essa hipótese se encaixa tanto no artigo 5º, inciso 2, que fala da unidade familiar, independentemente da coabitação, como no inciso 3, certo? Então, eu tenho 3 e 2 respondendo essa assertiva. Então, quando o irmão agride uma irmã, veja, e aí eu vou fazer esse parênteses, estando namorada comum ou não. Então, havendo coabitação ou não.
Mas quando o irmão agride uma irmã, tendo-se valido de sua autoridade para subjugar a vítima, é possível o deferimento de medidas protetivas de urgência verdadeira. Essa é a única dentre essas assertivas que a gente está analisando que é verdadeira na hipótese, ok? Agora vamos lá. O delito de estupro contra a mulher maior de 18 anos é processado mediante ação penal privada. Nós sabemos que a origem lá no Código Penal, em 1940, né, do estupro, era como crime de ação penal privada. A regra do estupro era de ação penal privada até a Lei 12.015, de 2009. Então, no ano de 2009, o estupro, em regra, passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, do ano de 2009 para frente, nós passamos a olhar o estupro como um crime de ação pública condicionada, salvo aquelas hipóteses, havendo violência real, da súmula 608 do STF, se a vítima fosse menor de 18 ou por outro motivo vulnerável, né, se houvesse resultado morte, lesão grave, aí, lógico, o crime passava a ser de ação penal pública incondicionada. Então, nós tínhamos situações de ação penal pública incondicionada, mas a regra geral, uma mulher maior de 18 anos que não fosse vulnerável, certo? Que não houvesse violência real, nem coisa nenhuma, era hipótese de ação penal pública condicionada à representação. Só que aí surgiu a Lei 13.718 no ano de 2018, né? E aí, quando surge a Lei 13.718, a Lei 13.718, ela muda esse panorama. E a gente passa a encarar o crime de estupro como sendo de ação penal pública incondicionada em todas as suas modalidades. Esse é um ponto que a gente perde muito tempo nas aulas sobre ação penal explicando, né? Porque a gente tem que chegar para você e mostrar, olha, aqui é uma questão de aplicação da lei penal no tempo, porque a natureza da ação penal é uma norma de natureza mista. Então, toda vez que ocorre uma alteração da natureza da ação penal, a gente tem que lembrar que ela não retroage em prejuízo do réu. Mas se a gente pensa na data de hoje, o crime de estupro é, independentemente de quem seja vítima, em que condições ele foi praticado e tudo mais, a partir da Lei 13.718 de 2018, passa a ser uma infração de ação penal pública incondicionada, ok? Então, tá errada, ó. Então, desde a Lei 13.718 de 2018, é ação penal pública incondicionada. Agora, a gente tem que lembrar que entre 2009 e 2018, o que nós tivemos foi pública condicionada por um determinado período. Mas é falsa essa afirmativa. Ação penal privada só se o crime tiver sido praticado antes da Lei 12.015 de 2009, que é de agosto de 2009, tá? Agora, finalmente, olha só, essa aqui, sinceramente, essa questão foi escolhida por conta desse crime. É um erro. Muita gente acha que a Lei Maria da Penha alterou a natureza da ação penal em todos os delitos. Isso não é verdade. A Lei Maria da Penha alterou a natureza da ação penal no crime de lesão corporal. E ela não fez isso de forma expressa. A Lei Maria da Penha, no artigo 41, diz que não se pode aplicar a Lei 9.099 aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. No momento em que eu não posso aplicar a Lei 9.099, e é na Lei 9.099 que está a exigência da representação para lesão corporal leve e lesão corporal culposa, e eu não posso aplicar esse artigo quando a vítima for mulher no âmbito doméstico familiar, lesão corporal passa a ser um crime de ação penal pública incondicionada quando praticado nessas condições, ou seja, nas condições exigidas ou estabelecidas pela Lei 11.340 de 2006. Então, por isso é que lesão corporal volta a ser, quando praticada contra a mulher no âmbito doméstico familiar, volta a ser um crime de ação pública incondicionada. Mas se for uma vítima homem, é pública condicionada à representação. Se for uma vítima mulher, mas não tiver sido praticado no âmbito doméstico familiar, é pública condicionada à representação. Os outros crimes não tiveram a natureza da ação penal alterada. Ameaça, se for praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, continua sendo pública condicionada à representação. Injúria, calúnia, difamação, dano, continuam sendo aplicadas
regra geral, né, como infração de ação penal privada. Então, você tem hipóteses de ação penal privada praticada contra a mulher no âmbito doméstico familiar, contra a mulher, sim. Calúnia, difamação, injúria e dano são os grandes exemplos, né? Lembrando aí o que eu mencionei sobre o artigo 7º. O artigo 7º diz, olha para cá, que a vítima mulher é protegida pela Lei Maria da Penha não apenas quando ela é vítima de feminicídio ou de lesão corporal, mas também quando existe violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, e é exatamente aí que se encaixa o crime de calúnia, difamação, injúria e dano. Mas o crime continua sendo regra geral de ação penal privada. Então, o que você tem, na verdade, é que o delito de injúria, quando praticado contra a mulher no contexto da violência de gênero, é processado mediante ação penal privada. Então, está errada também essa última assertiva. E por isso mesmo, o gabarito dessa nossa questão na newsletter é a letra E, né? Falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Ok? Entendido, gente? Então é isso. Eu estou esperando você na nossa próxima newsletter. Eu quero que você receba ela aí na sua casinha, dentro da sua caixinha de e-mail, para que você faça as questões que forem propostas e venha conferir com a gente aqui no canal. Novamente, está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, como você acessa a newsletter e faz a sua assinatura. Mas mais do que isso, eu quero você inscrito aqui no nosso canal. Se inscreve no canal, marca o sininho para ativar as notificações, que é para toda vez que a gente postar um vídeo, você ficar sabendo aí, tá bom? Segue também a gente nas nossas redes sociais. Um beijo!